Existe uma verdade profunda e muitas vezes esquecida em um mundo que valoriza quem grita mais alto e quem expõe cada detalhe da vida nas redes sociais. A verdadeira inteligência manifesta-se prioritariamente naquilo que permanece oculto. Para os antigos estoicos, a fala não era apenas um meio de comunicação, mas uma transferência de energia e de autoridade pessoal. Cada vez que você abre a boca sem um propósito claro ou sem o crivo da razão, você está permitindo que a sua força interior vaze, dispersando o poder que deveria ser utilizado para a ação e para o crescimento do caráter. Falar demais, especialmente sobre si mesmo ou sobre as próprias intenções, é um sinal de imaturidade intelectual e de uma necessidade desesperada de validação externa que fragiliza a sua imagem diante das outras pessoas. Certamente você já experimentou aquele arrependimento amargo que surge logo após ter revelado um segredo de confiança, uma mágoa profunda ou um plano ambicioso para alguém que não deveria ouvi-lo. Existe uma sensação imediata de esvaziamento, como se, ao transformar o pensamento em palavras vãs, você tivesse se tornado menor e mais vulnerável. No momento em que a frase sai dos seus lábios, você perde a posse sobre ela e entrega o controle da sua narrativa para o julgamento alheio. Os estoicos compreendiam que a língua é, simultaneamente, o membro mais perigoso e o mais revelador do corpo humano. Ela expõe as nossas inseguranças, a nossa vaidade e a nossa falta de autodomínio para quem sabe observar. Neste roteiro, vou revelar as 5 coisas que pessoas de alto valor e inteligência superior nunca dizem, baseando-me na sabedoria prática do silêncio estoico. O objetivo não é apenas calar a sua voz, mas proteger a sua autoridade e garantir que cada palavra sua tenha o peso de uma ordem e a clareza de uma verdade. Quando você aprende a filtrar o que sai da sua boca, você para de se sabotar e começa a construir uma presença sólida e respeitável. Prepare-se para entender por que o silêncio é, muitas vezes, a resposta mais inteligente e poderosa que você pode oferecer ao mundo. A economia das palavras é o primeiro passo para a soberania da mente. Existe uma dor oculta e uma carência profunda na necessidade quase infantil que muitas pessoas sentem de provar a sua superioridade intelectual no momento em que alguém comete um erro que elas haviam previsto. A frase "eu te disse" é um dos maiores venenos para a autoridade pessoal e para a qualidade dos relacionamentos humanos, pois ela não busca a correção do problema, mas sim a exaltação do ego de quem fala à custa da humilhação alheia. Para o estoicismo, esse comportamento é uma falha grave de caráter, pois contradiz o conceito de simpatia, a ideia de que estamos todos conectados e que o nosso papel é auxiliar os outros na busca pela virtude. Marco Aurélio pregava incessantemente que devemos tratar os erros alheios com paciência e instrução direta, e não com a arrogância de quem se sente imune a falhas. A inversão lógica que você deve compreender é que provar que você estava certo após o fracasso de outra pessoa não demonstra que você é inteligente. Demonstra apenas que você é inseguro e que precisa mendigar validação externa para se sentir importante. A verdadeira pessoa inteligente e de alto valor compreende que o acerto é a sua própria recompensa e que não há necessidade de anunciá-lo para colher os frutos da sua sabedoria. Quando você usa o erro de alguém como um palanque para o seu orgulho, você destrói a confiança e a admiração que aquela pessoa poderia ter por você, substituindo-as por ressentimento. O sábio deixa que o resultado das suas previsões fale por si só, mantendo a sua dignidade intacta através do silêncio. Na prática, quando alguém falhar exatamente onde você havia avisado, você deve oferecer a mão para ajudar na reparação ou, se não houver nada a ser feito,
oferecer apenas o seu silêncio respeitoso. O reconhecimento da sua competência e da sua visão de futuro virá de forma natural e muito mais poderosa através da observação dos outros do que através da sua própria propaganda. Pense na analogia do mentor silencioso. Ele é aquele que observa o erro, auxilia na correção com uma calma inabalável, mas nunca sente a necessidade de diminuir o aluno para reforçar a sua posição de mestre. Ao abrir mão do prazer momentâneo e fútil de dizer "eu te disse", você conquista algo muito mais valioso, o respeito genuíno e a autoridade de quem não precisa de palavras para provar o seu valor. Existe uma dor oculta e um vício psicológico perigoso na necessidade de receber o que chamamos de crédito antecipado. Muitas pessoas, assim que concebem uma ideia promissora ou um novo projeto de vida, sentem uma urgência quase incontrolável de anunciar as suas intenções para o mundo, buscando o prazer imediato do elogio e da admiração alheia. A neurociência moderna explica que, ao falar detalhadamente sobre os seus planos futuros, o seu cérebro liberta dopamina, a mesma substância do prazer que seria libertada se você tivesse concluído a tarefa. Esse fenômeno cria uma armadilha biológica. Ao receber a gratificação antecipada através das palavras, você diminui drasticamente a energia e a disciplina necessárias para a execução real do trabalho. Você engana a sua própria mente, fazendo-a acreditar que já venceu a batalha antes mesmo de ter entrado no campo de batalha. A inversão lógica aqui é que quem realmente está a construir algo grande, duradouro e significativo não tem tempo nem disposição para anunciar a obra enquanto ela ainda está nos alicerces. O segredo não é apenas uma questão de estratégia, mas de proteção da sua própria vontade. Para os estoicos, a virtude e o trabalho devem ser fins em si mesmos e não instrumentos para angariar aplausos de muitas pessoas. Quando você revela os seus planos, você abre a porta para que as dúvidas, as invejas e as opiniões desmotivadoras de terceiros entrem no seu processo criativo, contaminando a sua clareza mental. O silêncio sobre as suas ambições funciona como uma estufa que protege o crescimento da sua determinação, até que ela seja forte o suficiente para enfrentar a realidade do mundo. Na prática, a recomendação é que você guarde os seus projetos sob 7 chaves e cultive o hábito da discrição absoluta. Não procure validação para aquilo que ainda não existe. Deixe que o mundo seja pego de surpresa pelo fato consumado e pelo resultado final. O sucesso silencioso é, por natureza, muito mais ensurdecedor e respeitável do que qualquer promessa barulhenta feita num momento de entusiasmo. Ao agir sem falar, você mantém a pressão interna necessária para superar os obstáculos e garante que a sua autoridade seja construída sobre alicerces de concreto e não sobre fumo de conversas vãs. Lembre-se que a energia que você gasta descrevendo o que vai fazer é a mesma energia que faltará para que você realmente o faça. Existe uma dor oculta e extremamente limitante no hábito de utilizar dores antigas, traumas ou injustiças sofridas como uma espécie de moeda de troca social ou como justificativa para falhas no presente. Muitas pessoas sentem um prazer mórbido em revisitar publicamente as suas cicatrizes, acreditando que, ao expor o seu sofrimento, ganharão a simpatia ou o perdão de muitas pessoas por sua falta de progresso. No entanto, para o estoicismo, o passado é uma região que está fora do nosso controle e, portanto, deve ser aceita com a serenidade do amor fati. Reclamar do que já passou ou carregar ressentimentos como um troféu de guerra é, na essência, uma tentativa inútil de brigar com a realidade e uma confissão de que você ainda está acorrentado a eventos que não pode mudar.
A inversão lógica que você precisa aplicar é entender que, ao falar constantemente da sua mágoa para quem quer que seja, você está admitindo que a pessoa que te feriu no passado ainda vive na sua mente. E pior, paga aluguel com a sua paz de espírito. Cada vez que você narra a sua história de vítima, você reforça a própria fraqueza e entrega o poder da sua felicidade nas mãos de alguém que talvez nem se lembre mais de você. O silêncio sobre a dor não é uma forma de negação, mas o início real da cura e a manifestação de um poder pessoal inabalável. Quem é verdadeiramente inteligente compreende que a sua biografia não deve ser um obituário de decepções, mas um manual de superação que se prova através de atos, não de lamentações. Na prática, se você foi ferido ou injustiçado, deve processar esse evento internamente através da reflexão ou com o auxílio de um conselheiro qualificado. Mas nunca deve transformar o seu ressentimento em tema de conversa casual. Para o mundo e para o seu círculo social, você deve apresentar uma face de granito, uma postura sólida que demonstra que nada do que aconteceu lá atrás tem o poder de corromper o homem que você decidiu ser hoje. Não entregue o mapa das suas feridas e vulnerabilidades para qualquer um, pois isso apenas convida os manipuladores e afasta as pessoas de alto valor, que buscam companhia na força e não na fragilidade compartilhada. O seu passado deve ser o seu professor silencioso, nunca o seu porta-voz. Existe uma dor oculta e uma falha de caráter latente na tentativa de elevar o próprio status social ou intelectual através da diminuição do valor de outra pessoa pelas costas. A fofoca e a crítica destrutiva são ferramentas usadas por quem não possui méritos próprios suficientes para brilhar e, por isso, tenta apagar a luz alheia para que a sua própria mediocridade não seja tão evidente. A psicologia comportamental descreve um fenômeno chamado transferência espontânea de traços, que ocorre quando você aponta defeitos em alguém. O seu ouvinte, de forma totalmente inconsciente, passa a associar esses mesmos traços negativos a você. Ao dizer que alguém é desonesto, preguiçoso ou incompetente, você está na mente de quem te escuta, pintando o seu próprio retrato com essas cores. O conceito estoico sobre este tema é de uma clareza cortante. Não fale mal de ninguém, nem mesmo dos seus inimigos. Epicteto sabia que a fala maldizente suja a alma de quem fala e não de quem é o alvo do comentário. A pessoa inteligente é extremamente econômica nos seus julgamentos e compreende que a vida é curta demais para ser desperdiçada analisando as falhas de terceiros, enquanto as próprias falhas ainda carecem de correção. Falar mal dos outros revela muito mais sobre a sua insegurança e sobre o seu tempo ocioso do que sobre o defeito real da pessoa criticada. Quando você se torna o canal por onde passa o esgoto da fofoca, você perde a confiança das pessoas de alto valor, que imediatamente se perguntam: se ele fala assim deles para mim, o que dirá de mim para eles? A inversão lógica aqui é que a verdadeira grandeza não precisa de pedestais feitos com os destroços alheios. Na cultura pop, temos o exemplo de Tywin Lannister, que afirmava que qualquer homem que precise dizer "eu sou o rei" não é um rei de verdade. Da mesma forma, qualquer pessoa que precise diminuir os outros para parecer grande já provou ser pequena. Na prática, adote a postura de ser um túmulo para comentários maldosos. Se alguém trouxer uma crítica destrutiva até você, não a alimente. Mude de assunto ou aponte uma virtude da pessoa em questão. Esse nível de controle social e ético constrói uma reputação de lealdade e justiça que nenhuma campanha de autopromoção conseguiria comprar. A pessoa inteligente sabe que o seu silêncio sobre a vida alheia é o escudo que protege a integridade da sua própria vida.
Existe uma dor oculta e uma frustração constante na alma de quem espera que a vida funcione como um tribunal de justiça poética e imediata, onde cada esforço é recompensado e cada maldade é punida na hora certa. Quando a realidade não segue o seu roteiro pessoal e você se depara com o sucesso de alguém desonesto ou com o fracasso de um plano bem executado, o impulso de muitas pessoas é soltar o lamento. Isso não é justo. No entanto, para o estoicismo, essa é a reclamação de uma criança que ainda não compreendeu as regras do jogo. A natureza e o universo não seguem os seus desejos e não têm a obrigação de serem justos de acordo com os seus critérios humanos. O mundo é o que é, e as leis do destino operam de forma indiferente aos nossos conceitos de certo e errado. A inversão lógica que você deve adotar para atingir a maturidade intelectual é entender que reclamar da injustiça é uma admissão pública de impotência e de fraqueza. Quando você diz que algo não é justo, você está confessando que foi ferido por uma realidade que você não pode mudar, gastando a energia que deveria ser usada na superação em um protesto vazio e estéril. Pessoas inteligentes não perdem tempo reclamando que o vento está soprando na direção contrária. Elas simplesmente ajustam as velas e continuam navegando. A reclamação é o ruído de quem parou de lutar. O sábio aceita os fatos brutos da vida sem o filtro do ressentimento, pois sabe que a única justiça que realmente importa é aquela que ele pratica através de suas próprias ações. Na prática, você deve eliminar a frase "isso não é justo" do seu vocabulário e substituí-la por "como eu lido com isso". Retire toda a carga emocional da situação e transforme-a em um problema puramente técnico ou de engenharia comportamental. Se a vida te deu uma carta ruim, não reclame do baralho. Jogue a mão da melhor forma possível. Utilize a metáfora do carvalho. Ele não reclama da tempestade, da força do vento ou da injustiça do raio que atinge o seu galho. Ele apenas aprofunda as suas raízes no solo e resiste com a dignidade de quem sabe que a sua natureza é ser forte, independentemente do clima externo. Ao parar de exigir justiça do mundo, você ganha a paz necessária para ser justo consigo mesmo e com o seu próprio destino. Ao final desta jornada pela sabedoria do silêncio, fica claro que o que você cala define quem você é, com muito mais força do que aquilo que você grita para o mundo. A inteligência estoica não é um exercício de timidez ou de passividade, mas a arte refinada de filtrar cada palavra pelo crivo rigoroso da razão, da utilidade e da virtude. Compreender que a sua fala é um recurso finito e valioso é o primeiro passo para deixar de ser uma pessoa comum e tornar-se alguém de alto valor. Quando você domina a sua língua, você deixa de ser um escravo das circunstâncias e passa a ser o arquiteto do seu próprio respeito. O silêncio não é apenas a ausência de som. É a presença de uma ordem interna tão poderosa que não precisa de ruídos externos para se afirmar. A reflexão final que deve guiar os seus próximos dias é uma das máximas mais profundas da filosofia antiga. O sábio fala porque tem algo a dizer. O tolo fala porque tem que dizer algo. A necessidade de preencher o silêncio com palavras vazias, críticas ou reclamações é o sintoma de uma alma inquieta e desprotegida. Ao adotar o silêncio estratégico, você transforma a sua mente em um templo onde apenas o que é nobre e necessário tem permissão para se manifestar. Lembre-se de que cada palavra que você economiza é uma unidade de poder que você preserva para realizar os seus objetivos. O mundo será forçado a ouvir o seu sucesso, pois as suas palavras não estarão mais lá para dissipar a força da sua execução. Se você assume o compromisso de dominar a sua língua, proteger os seus planos e fortalecer o seu caráter através da discrição, comente agora: meu silêncio é minha força.
Deixe o seu like se este conteúdo ajudou a iluminar os seus pontos cegos e se inscreva para continuar recebendo estas lições de sabedoria prática que forjam mentes inabaláveis. O tempo de falar sobre ser melhor acabou. Agora é o tempo de ser melhor em silêncio. Que as suas ações sejam tão grandiosas que as suas palavras se tornem desnecessárias.